Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em sessões que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje vamos comentar um pouquinho sobre substratos, o armazenamento correto dos substratos. Essa pergunta foi encaminhada pela Renata, tá certo? Achei bem interessante e também muito importante, tá certo? Eu vou comentar nesse vídeo, né? Até curtinho, tá certo? Mas é interessante para que vocês prestem atenção, né? Com relação ao armazenamento dos substratos, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Infelizmente, muita gente até consegue produzir um substrato de boa qualidade, tá certo? Faz a sua esterilização, inclusive, mas acaba esquecendo esses material no campo, tá certo? Então, existe o grande problema de você produzir um bom substrato e largar durante o tempo, tá certo? Porque se ela fica no campo, né, vai estar tendo contaminações constantemente, tá certo? Insetos pragas, tá? Semente de plantas daninhas e outras coisas mais. Então a gente vê isso, muita gente fazendo substrato e largando o substrato após a sua confecção. O correto seria, tá certo, armazenar, né, esses produtos para que você consiga ter, digamos assim, essa qualidade do substrato por um tempo um pouco maior, tá certo? O ideal, né, tanto substrato confeccionado, produzido ou substrato comprado, né, esse substrato profissional comprado, a pessoa que produziu ou comprou deveria ter um pouco mais de cuidado com relação a esses produtos, né, no seu armazenamento, tá certo? Então eu vou comentar aqui alguns dos itens, né, alguns pontos importantes para que haja um armazenamento ideal para os substratos, tá certo? Então, primeiro eu vou comentar aqui sobre a embalagem, né? Tá? Hoje, felizmente ou infelizmente, a embalagem, uma das embalagens mais utilizados é o plástico, né? Tá certo? É o filme de polietileno, e você poderia utilizar esses sacos de plásticos, tá certo? E é interessante que esse substrato, né, após estar introduzido no saco, fosse hermeticamente fechado, tá certo? Porque todo substrato tem a sua umidade mínima, né? E essa umidade, quando alguns substratos se secam demais,
você acaba tendo problema, tá certo? Até para a sua hidratação, tá certo? Por isso que a gente recomenda, né, armazenar ela em sacos, né, hermeticamente fechados, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Em segundo ponto, seria o local de armazenamento, né? Esse local, tá certo? É interessante que seja um local que não tenha muita umidade, né? É o local onde não caia a água das chuvas, tá certo? Não tenha uma oscilação muito grande de temperaturas, tá? O local ventilado, se possível, tá certo? E se possível também sem a luz solar, tá certo? Porque essa pode fazer com que haja um aquecimento dos substratos e isso possa ocasionar, desencadear outros tipos de reações com relação à presença de micro-organismos, tá certo? Interessante também deixar esses materiais longe de alcance de animais, tá certo? Porque animais podem levar consigo insetos, né, fungos, semente de plantas e pode contaminar o seu substrato, tá certo? E além disso, né, esses substratos, seria interessante que esses substratos não ficassem, tá certo, no solo direto, tá? Então, a gente sempre indica colocar substrato em pallets, né, em cima de pallets, tá certo? Ou qualquer tipo de material que, na verdade, impeça o contato direto do substrato com o solo, tá certo? Então, são alguns desses itens nessa área ambiental, tá certo? Então, é importante também dizer, né, do tempo de armazenamento, tá? O substrato também é um material, tá, que pode se alterar com o tempo, né? Então, interessante que não deixe muito tempo armazenado esse substrato, tá certo? E também vale comentar aqui, né, que você não pode, dependendo do substrato, você não deveria, né, colocar muitos sacos um em cima do outro, tá certo? Porque o substrato, como a gente sempre fala aqui, é importante, né? É importante que você mantenha o aspecto físico, né, do substrato. E quando você coloca muito substrato um em cima do outro, né, aqueles que ficam lá por baixo, né, elas vão ter principalmente a parte de porosidade totalmente diminuída, né, e com isso o volume, tá, vai diminuir também, tá certo? E isso pode prejudicar a qualidade do substrato final, tá certo? Pois é, né? Vocês viram que o armazenamento, esse item armazenamento, né? Ninguém dá muita bola para isso não, mas é importante, é muito importante, né? Que você tenha, na verdade, tá? O conhecimento de como que você pode, tá? E deve armazenar os seus substratos, seja ela mineral, orgânica, organomineral, qualquer tipo de substrato, tá certo? Então, aqui eu deixo aqui algumas dicas para vocês armazenarem seu substrato direitinho, tá certo? Vocês que estão chegando no canal, tá? Não entenderam alguma coisa que eu falei aqui? Por favor, tá certo? Encaminhe as suas perguntas e os seus comentários aí, tá certo? Eu tenho, na verdade, tá, uma seção, né, nesse canal chamado playlist de substratos, tá certo? Já tem mais de 110, 120 vídeos. Se você puder assistir, seria bem interessante, bem instrutivo, ok? E não esqueça de encaminhar suas perguntas, isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Como em todos os vídeos, né, eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Essa entidade, esse lar comandado pela irmã Conceição, tá certo? Eles acolhem crianças em tratamento, né, de câncer,
tá certo? E não tem recursos para se manter aqui na grande cidade, aqui em Fortaleza. Então vocês podem contribuir com diversas coisas, né? Não é somente recursos financeiros, tá certo? Vocês podem ajudar com brinquedos, né? Pode ser brinquedos já usados, roupas usadas, tá certo? E diversas outros materiais. Ajude você também. E peço ajuda também para o nosso canal, tá? A sobrevivência do nosso canal depende muito de vocês, né? Clicando aqui no joinha, tá certo? Inscrevendo-se no canal, tá certo? E também compartilhando, tá certo? Isso ajuda muito o nosso canal aqui, tá certo? Espero vocês no próximo vídeo e muito obrigado!